Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de São Caetano, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós vamos ter mais uma aula de História. Então, contamos com a sua colaboração. Quem porventura aí tem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, os materiais necessários que vocês podem utilizar para fazer possíveis anotações. Então, contamos com a colaboração de vocês e vamos para mais uma aula de História, beleza? A aula número 4. Só que antes, pessoal, de nós começarmos o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos fazer a resolução, a correção das questões da nossa última aula, da aula número 3. Então, vamos lá. A questão número 1. Qual das alternativas abaixo pode ser relacionada com a fonte histórica e material? A resposta correta é a alternativa D, os costumes. Questão 2. A palavra história vem do grego antigo iotopia, que significa, a alternativa correta é a alternativa A, pesquisa. Questão 3. A paleografia é uma ciência que tem por objetivo estudar as escritas antigas. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E, por fim, a questão 4. Qual das opções abaixo não é uma função do historiador? Qual das alternativas abaixo, galera, não é uma função do historiador? A alternativa correta é a alternativa D. Buscar vestígios que não têm importância nenhuma na obtenção de informações. Pelo contrário, o historiador ele tem que buscar vestígios que têm importância. Então, a alternativa incorreta aí, né, é a alternativa D. Beleza? Fizemos a correção e agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, a aula número 4 de História. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre identificação, valorização e preservação dos patrimônios históricos de nossa cidade. Então, é um conteúdo de suma importância. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível e qualquer coisa que vocês acharem importante, vocês podem anotar, porque isso lá na frente vai ser de suma importância quando vocês forem realizar as atividades. Beleza, pessoal? Vamos lá. Não adianta nós falarmos sobre patrimônio histórico sem primeiro entendermos o conceito, a definição de patrimônio histórico. Professor, o que é um patrimônio histórico? Patrimônio histórico, pessoal, são todos os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Então, o patrimônio histórico é aquele bem material ou natural que traz consigo a identidade de um povo, né? A identidade de uma sociedade, de uma comunidade. Então, para a história, o patrimônio histórico ele é de suma importância. Por quê? As pessoas morrem, mas a identidade dessas pessoas permanece. E a gente vai encontrar essa identidade através dos patrimônios históricos. Beleza? O patrimônio histórico, ele pode ser o quê? Pode ser um prédio, uma estátua, uma ruína, uma escultura, uma igreja. Enfim, esses exemplos que eu acabei de citar aí, pode se enquadrar como sendo um patrimônio histórico. A gente vai encontrar diversos patrimônios históricos aqui no nosso país, beleza? Então, o patrimônio histórico ele é de suma importância para o historiador, porque como eu falei anteriormente, ele traz consigo a identidade de um povo. As pessoas morrem, mas a sua identidade, né, os seus costumes, né, a sua história, ela permanece e a gente encontra isso através dos patrimônios históricos. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar, pessoal, sobre a importância do patrimônio histórico. O patrimônio histórico está relacionado com a identidade do local e representa uma importante fonte de pesquisa atual. Então, os historiadores atuais, gente, eles
pesquisam muito, né? Eles se baseiam muito nos patrimônios históricos para tentar encontrar respostas, dúvidas aí que ainda existem na história. O patrimônio histórico é um instrumento de preservação da história de um povo. Então, o patrimônio histórico, gente, ele contribui para preservar a história de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade. Como eu falei anteriormente, as pessoas morrem, mas a história permanece. A história vai passando de geração em geração. Então, a gente pode encontrar essa identidade, né, essa preservação da história de um povo através dos patrimônios históricos. Nós vamos ver agora alguns tipos de patrimônios. Eu separei para vocês os 3 principais tipos de patrimônios e nós vamos ver a diferença entre cada um deles. O patrimônio material são os bens tangíveis constituídos de obras arquitetônicas, esculturas, pinturas e demais elementos com valor histórico, artístico e científico. Então, o patrimônio material, gente, é tudo aquilo que a gente pode tocar, pode palpar. Então, são aqueles bens tangíveis, né? Pode ser uma escultura, uma pintura, uma igreja, alguma obra arquitetônica. Então, tudo aquilo que você conseguir palpar, né? Conseguir tocar, tudo aquilo que tiver uma identidade de determinado povo, de determinada sociedade, isso aí é um patrimônio material. Patrimônio imaterial são os bens intangíveis constituídos pelas formas de expressão, saberes, celebrações, danças populares, lendas, músicas, costumes e tradições de um povo. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração, não deixando morrer a identidade de um determinado povo. Então, o patrimônio imaterial é aquilo que é intangível, aquilo que você não pode tocar, não pode palpar, tipo lendas, músicas, costumes, enfim. E normalmente, gente, o patrimônio imaterial ele é passado de geração em geração, é algo hereditário, vai passando aí de pai para filho. Uma informação importante, gente, a Feira de Caruaru é considerada um patrimônio imaterial brasileiro. Então, a Feira de Caruaru, né, com certeza vocês já foram, já ouviram falar, conhecem, é um patrimônio imaterial. Recebeu o título pelo IPHAN de Patrimônio Imaterial Brasileiro. Então, aí uma informação importante. E, por fim, o patrimônio natural são os bens relativos ao meio ambiente e que podem ser classificados como culturais a partir do seu relacionamento com a sociedade. O que pode ser um patrimônio natural? Uma floresta, mata, lagoas, serras, entre outros. Então, todo aquele ambiente natural que for rico em uma fauna e em uma flora, né, em animais e em florestas, isso aí pode se enquadrar como patrimônio natural. Aqui na nossa cidade, gente, para quem não sabe, nós temos, por exemplo, um patrimônio natural, que é a Pedra do Cachorro. Pedra do Cachorro é considerado um patrimônio natural de Pernambuco, então precisa ser preservado. Então, galera, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: independente de ser um patrimônio material, imaterial, natural, cultural, enfim, o que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos preservar, nós precisamos manter vivo esses patrimônios, porque isso aí é a identidade de um povo, é a história de um povo, de uma sociedade, de alguém que não pode ser esquecida. Beleza? Clarinho, clarinho, pessoal. Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre alguns órgãos que foram criados para tentar preservar os patrimônios históricos, né? Então, nós vamos falar sobre um órgão que é o IPHAN, que é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? O IPHAN, ele tenta preservar o patrimônio histórico, gente, no âmbito nacional, né, no nosso país. Então, o IPHAN, ele foi fundado, ele foi criado ali no dia 13 de janeiro de 1937, através da lei número 378. Professor, qual é o objetivo do IPHAN? O objetivo do IPHAN é o quê? É preservar e proteger os bens considerados materiais, imateriais e naturais
que geram referências e memórias da antiga sociedade brasileira. Cabe ao IPHAN preservar, identificar, divulgar e fiscalizar os bens denominados culturais no nosso território. Ou seja, né, esse instituto aí, esse órgão, o IPHAN, ele tenta, né, manter vivo o patrimônio nacional, o patrimônio brasileiro. Então, o IPHAN, ele analisa e vai dizer se determinado bem material, se determinado bem imaterial, ele se enquadra como um patrimônio histórico, sim ou não. Inclusive, quem deu o título de patrimônio imaterial à Feira de Caruaru foi o IPHAN, beleza? Então, o IPHAN, ele busca proteger, busca preservar tudo aquilo que, na visão deles, é um patrimônio histórico nacional. Outro órgão também responsável por tentar preservar o patrimônio é a Unesco. Só que no caso aqui da Unesco, é um órgão que tenta preservar o patrimônio mundial, no âmbito mundial. O IPHAN é no âmbito nacional, a Unesco é no âmbito mundial. Então a Unesco significa, o nome, a sigla Unesco, né? Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então a Unesco foi criada ali no dia 16 de novembro de 1945, né, após ali o término da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo da Unesco é basicamente o mesmo do objetivo do IPHAN: incentivar, preservar, identificar e proteger o patrimônio cultural e natural de todo mundo que são considerados significativos para a humanidade. Então, o objetivo é o mesmo entre a Unesco e o IPHAN. A diferença é que o IPHAN cuida mais de patrimônio nacional, já a Unesco abrange aí o patrimônio mundial. Professor, e para escolher um patrimônio no Brasil, cabe a quem? Quem escolhe? A Unesco ou o IPHAN? Pode ser um dos dois. Tanto a Unesco pode escolher aqui algum bem material no nosso país como sendo patrimônio, como também o IPHAN. Inclusive, nós temos muitos patrimônios aqui no nosso país que quem decidiu por se tornar um patrimônio não foi o IPHAN, foi a Unesco. Então, eles entram em um consenso e um dos dois aí pode escolher determinado bem como sendo um patrimônio histórico. Beleza? Clarinho, clarinho, né, pessoal? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre alguns patrimônios mundiais culturais no Brasil. Esses patrimônios que nós vamos falar agora, eles foram decididos pela Unesco. Quem chegou à conclusão, né, que esses são patrimônios culturais no nosso país foi a Unesco. Então nós temos aqui 4 exemplos de patrimônios mundiais culturais localizados aqui no nosso país. A cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, é um patrimônio cultural mundial, né? É um patrimônio material. O Centro Histórico de Olinda também é um patrimônio mundial cultural, né? Um patrimônio material. E temos também o frevo e a roda de capoeira, que também são patrimônios mundiais localizados no nosso país, só que são patrimônios imateriais. Então nós podemos ver aqui 2 patrimônios materiais, né? A cidade de Ouro Preto e o Centro Histórico de Olinda, e 2 patrimônios imateriais, o frevo e a roda de capoeira. Então, esses que eu acabei de citar são patrimônios, galera, mundiais. Quem escolheu, quem chegou a essa conclusão foi a Unesco, beleza? Então, tudo isso aí a gente pode encontrar no nosso país. Uma informação importante, ó, você sabia? O dia 17 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Então, dia 17 de agosto é o dia onde se comemora isso aí tão importante para a história, para os historiadores, que é o patrimônio histórico. Beleza? Conclusão, gente. O que é que a gente pode concluir dessa aula? É a obrigação de todos nós, é a minha obrigação, é sua obrigação, preservar, transmitir e deixar todo esse legado patrimonial para as futuras gerações. As pessoas morrem, mas a identidade, a história, ela permanece. E cabe ao patrimônio histórico fazer com que isso permaneça. A partir do momento, galera, que
eu cuido de um patrimônio histórico, eu estou mantendo viva a ideologia e a história de determinado povo, de determinada sociedade. A partir do momento em que eu não cuido, que eu não preservo um patrimônio histórico, eu estou matando, eu estou destruindo a história, estou destruindo a identidade de alguém, de um povo, de uma sociedade. Então é minha função e é sua função preservar. Porque quando eu preservo o patrimônio histórico, eu estou preservando a história. Estou preservando a história e isso aí vai ser passado de geração em geração. Beleza? Então vamos preservar, vamos cuidar, porque isso aí é de suma importância para a história do nosso país. Ok, pessoal? Aqui tem algumas referências, né, que foram usadas para fazer o material, para preparar a aula. Nós podemos ver aqui alguns sites, alguns links. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. E tchau. Fui.